Eu tenho o enorme prazer de conversar agora com a Paula Matheus, ela que é líder do Comitê de Health Techs e Wellness da ABO2O. Está aqui ao meu lado. Tudo bem, Paula? Tudo bem, uma honra estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Obrigada pela disponibilidade. Bom, você mediou um painel muito interessante que teve como tema Health 4.0, tecnologia, inovação e regulação para o desenvolvimento da saúde. Eu gostaria que você primeiro falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, porque foi uma condução maravilhosa. Inclusive, já fica com o convite aqui, se você não assistiu o painel, assista, porque foi muito importante. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória na área da saúde. Você é médica. Sim, de trajetória, uma trajetória nada orgânica e nada convencional, né? Todo mundo pergunta. Eu sou médica de formação, fiz cirurgia geral, sempre desejei estar só na assistência, né? Por um problema de visão, eu fui literalmente obrigada a me reinventar. Aí eu fiz um MBA em gestão empresarial e segui para o lado executivo. E comecei, na verdade, a parte do mundo executivo na gestão pública. E fui dirigir um hospital público em Santa Catarina. E ali eu vi que eu tinha uma cabeça muito inovadora, porque uma coisa é você inovar, outra coisa é você inovar na gestão pública. Então, o primeiro modelo de corujão da saúde foi desenvolvido nesse hospital, em Balneário Camboriú. E você me perguntava, mas o que aconteceu ali? Você tinha ideia de inovar? Não, eu só tinha uma dor, né? Eu não tinha ressonância no hospital, não teria como, eu tinha um cargo comissionário, ter uma ressonância, e como é que eu resolvia isso rápido? Eu peguei os horários ociosos das clínicas privadas e pedi muito ajuda do Ministério Público na época para conseguir fazer um modelo de negócio que pudesse viabilizar isso. Isso, obviamente, daí foi trazido para São Paulo, não era chamado de corujão da saúde lá. E quando eu entreguei, porque era um cargo comissionário, eu pensei, mas como que eu consigo fazer isso num modelo privado? Como que eu transformo esse modelo num modelo privado? E até conversando, que eu chamo de Bo, o Rubem Ariano, que é o fundador da Filó, ele já tinha horas da vida ali fazendo um modelo de plataforma de marketplace, mas no terceiro setor. Então, eu tinha feito no primeiro setor e ele no terceiro. E nós começamos a discutir bastante sobre como trazer esse modelo para o segundo setor. E foi aí que eu criei um projeto chamado Aditum, que era um projeto que é acesso em latim, que era esse modelo de negócio de marketplace em saúde, como é que eu linkava buyers, sellers, pacientes que estavam na fila do SUS, que não tinham acesso, com os horários ociosos das clínicas privadas, dos hospitais privados, e nisso nasceu um projeto chamado Aditum. Aí eu fundei uma startup, não tive uma boa... Não vou dizer uma boa história, acho que a história foi legal, eu captei alto, captei com um fundo bacana, mas eu não tive uma boa performance com os sócios, acabei fazendo o que a gente chama de voo de galinha. Eu aprendi bem como é que funciona o mundo de startup. Entrei numa Big Corp justamente para desenvolver o mesmo modelo de negócio, por isso que eles perguntam muito para mim, como é desenvolver um modelo de marketplace de saúde no primeiro setor, no mundo de startup, no mundo de Big Corp. Eu falo, acho que hoje eu sei o que não funciona. Esse é o principal. O que não funciona, o que não dá certo e como não fazer. Acho que agora o setor está aprendendo, a gente está buscando ainda o como fazer funcionar. Você tem uma frase bastante impactante, que é de ser um iFood da saúde, né? Quando você, enfim, trabalhou antes. E como que as pessoas viam esse posicionamento? Porque quando a gente fala em saúde... Tem aquela coisa de que todo cidadão teria que ter direito à saúde de forma gratuita. Como que você encarava e dialogava com essas pessoas que viam dessa maneira? Na verdade, isso foi uma brincadeira que aconteceu. Eu dei uma entrevista para a Cris Segato e eu fui explicar o que seria um marketplace de saúde, né? E quando a gente traz marketplaces conhecidos, fica mais fácil. Então, eu usei o exemplo do iFood, dizendo, eu tenho um restaurante de um lado, eu tenho, na verdade, o comprador do outro, eu tenho um buyer de um lado, um seller do outro, e eu usei esse modelo para trazer, dizendo, olha, dentro de um marketplace de cirurgias, por exemplo, o restaurante seria o hospital, né? E nós, com fome, seríamos o paciente. E essa navegação da comida chegar na sua casa
é o que o Marketplace faz, né? Fazer o paciente chegar no hospital e ser navegado nessa jornada. Então, eu usei esse exemplo. E, no fim, acabou saindo de uma maneira comercial. Quero ser o iFood da saúde, né? No modelo de negócio. Foi bom para chamar atenção. Chamou atenção pra caramba. Foram 100 mil visualizações em 4 dias em todos os cantos do planeta. Mas, realmente, teve um lado bom e ruim. O lado bom foi as pessoas entenderam o modelo. Né? Porque quando a gente fala de algo conhecido, o modelo fica mais fácil de ser compreendido. Do lado ruim ficou a maneira como foi interpretada de forma pejorativa. Uma frase que perguntaram, ela acha que vender cirurgia é tão fácil quanto comprar uma esfirra? E eu falei assim, deveria ser, né? Porque o dia que for, é porque a gente conseguiu realmente dar acesso às pessoas. Porque enquanto for difícil para uma pessoa conseguir comprar uma cirurgia ou uma consulta ou um exame por um e-commerce, via internet, que a gente faz qualquer consumo via internet, via e-commerce, e a gente não consegue fazer saúde, então eu te falo, o dia que for fácil, tão fácil quanto comprar uma esfirra, aí eu cumpri literalmente a missão do acesso. E isso realmente é para cumprir e resolver uma dor, porque mesmo dentro de um plano de saúde você não tem uma agilidade dessa, né? Não, esse modelo resolve 2 dores, né? A dor do paciente que está no sistema público, né? E ele não tem opção. Então, eu só tenho o SUS como opção. E eu preciso fazer uma ressonância. Que opção eu tenho? Qual a minha opção de escolha? Como é que eu saio disso? Eu fico ligando de clínica em clínica? Eu fico pedindo ajuda para político, como é comum, para tentar adiantar a minha vez na fila? Estou falando de realidade, do que acontece. E, do outro lado, no sistema suplementar, na saúde, onde tem os planos de saúde, todo mundo sabe que existe uma restrição de acesso. Isso acontece. Não adianta a gente fingir que não existe. E como que esse paciente também consegue ter opção de escolha? Como é que ele consegue sair desse universo onde ele tem uma restrição de acesso na saúde suplementar e ele não tem uma opção de acesso na saúde pública? É aí que vem o sistema alternativo. Ele resolve todos os problemas? Não, mas pelo menos ele amplia o acesso. Ok. Hoje a população já está mais acostumada com esses sistemas alternativos, né? A gente tem muitas startups de saúde que estão dando super certo. E eu queria saber qual que é o papel do cidadão para que isso siga acontecendo, enfim, que tenham mais opções ainda no mercado de forma acessível. Na verdade, o papel do cidadão é fundamental, né? Olha só, a gente está no meio de uma regulamentação da telemedicina, como é conhecida, ou da telesaúde. A teleconsulta permite que aquele paciente que está lá no interior do Amazonas tenha acesso a um médico especialista em qualquer lugar do Brasil sem precisar se deslocar. Às vezes, alguns pacientes precisam de 4 dias para conseguir chegar nesse médico. Então, quando a gente fala em colocar o paciente no centro, em colocar o consumidor no centro, é pensando em realmente resolver o problema das pessoas e não resolver reserva de mercado nesse sentido. Então, o papel, por exemplo, na regulamentação da telemedicina do cidadão é fundamental, porque é o acesso dele. Tem que haver essa pressão. Não, eu digo, tudo bem, a gente está falando do interior do Amazonas, mas para você está hoje, você acordou, você precisa ir num médico, por que você tem que pegar seu carro, ou você tem que pegar um metrô, ou você tem que enfrentar um trânsito, chegar num consultório de um médico, aguardar às vezes 1, 2 horas, se de repente você poderia fazer uma teleconsulta, resolve a sua vida. Se for necessário ir ao hospital, você vai, mas se não for necessário, na verdade é comodidade para você. Então, teu papel, ou o papel de quem está no interior, é de ter a mesma comodidade que você tem para pedir comida. Quer dizer, eu tenho comodidade para pedir comida, mas eu não tenho comodidade para fazer uma consulta. Chega a ser um pouco utópico e paradoxal, né? Você conseguir comprar coisas supérfluas na internet e coisas que são importantes, como saúde, você ainda não consegue ter tanto acesso ao consumo de uma maneira mais fácil. Muito bem, eu tive essa experiência de ter a teleconsulta, eu achei sensacional e com certeza muita gente que está aqui nos assistindo também teve. Deixa aí os seus comentários abaixo do vídeo. Paula, muito bom falar com você. Obrigada, parabéns pela sua trajetória. Gratidão, gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado de coração. Obrigada.